rapaziada, a questão hoje é a seguinte: os craques que falharam ali nos momentos mais importantes, eles falham em campo e a gente, meros mortais, acaba falhando na hora H. Você já falhou na hora H? Deixa aqui nos comentários, porque é aqui onde eu faço a melhor associação, né? Ninguém quer falhar na hora H e o jogador nunca quer falhar ali naquele momento importante em campo. O vídeo oficial é aqui do canal Eurofut, o link do vídeo oficial também tá aqui na descrição. Bora lá? Bora! Imagina tu fecha o gol num jogo importante de Champions League, só que aí comete uma falha. E no futuro todo mundo lembra o quê? Da tua falha, e não que tavas fechando o gol. Acontece até com os melhores. E aconteceu, acredite se quiser, com o Manuel Neuer. É aquilo que eu falei, né, mano? Você pode manter uma constância ali toda noite. O dia que você falhar, meu parceiro, vai ficar registrado na tua memória de uma maneira absurda. Eu falo por experiência própria. Já falei, mas vamos ver o vídeo. Nas semifinais da Champions League 23-24, Bayern e Real Madrid se enfrentavam, o Real tendo bastante favoritismo. Porém, do lado dos bávaros, um goleiro absolutamente lendário, considerado para muitos como o melhor da história do futebol. Neuer, mesmo veteranaço, vinha sendo decisivo. Ele catou muito nesse jogo contra o Real Madrid, tá? Era pra ter sido bem mais fácil pro Real essa quarta ou semifinal da Champions, mas o que ele defendeu aqui foi sacanagem. Ele fechava o gol e impedia Vini Júnior e companhia de brilharem, até que o Alphonso Davies colocou o Bayern de Munique na frente do placar. E como o primeiro jogo tinha sido 2 a 2, era só segurar esse 1 a 0 que a vitória e a vaga na final. E vale destacar que era um Bayern de Munique que não vinha bem, tá? Tava mal ali no campeonato alemão e deu um aperto lascado no Realzão da massa. Eram do Bayern de Munique. E aí os torcedores estavam confiantes, porque mesmo não sendo favoritos, né, no final das contas o Neuer tava pegando até pensamento. Mas por algum motivo... Pacto... O vento mudou, a maré virou e o Neuer tomou um gol defensável que, para sorte dele e dos seus companheiros, foi anulado pelo juiz. Mas depois viria um momento que com certeza vai ficar marcado na bela carreira que ele tem. Um chute tranquilo de agarrar que ele não conseguiu segurar e deu um rebote no pé de um grande artilheiro, Joselu, que graças ao Um grande artilheiro aqui, a gente pode, né, dar uma moral absurda. Eu não sabia quem era Joselu até essa temporada aí que ele aparece no Real Madrid. Mas beleza, né, ele tava ali no momento certo, na hora certa, cravou e colocou o Real Madrid na final da Champions. Estilo do craque Manuel Neuer, enfiou pro fundo das redes, empatou o jogo e ressuscitou o Real Madrid, que 3 minutos depois, de novo com o Joselu, viraria o jogo e iria para mais uma final de Champions, que bateria em mais um título. Caraca, é verdade, os 2 gols na semifinal aí que o Real Madrid fez foi os 2 do Joselu. Mano, eu não lembrava disso. Aí, amigo, com essa falha grotesca, no momento importante da temporada, no momento decisivo na Champions, a mídia alemã caiu matando em cima do Neuer, e alguns jornais compararam esse erro dele com aquele erro grosseiro do Oliver Kahn. Aqui deixou os brasileiros felizes, né? Pois é, nada mais justo do que falar de uma das melhores atuações de goleiro na história da Copa do Mundo. Pelo menos para os brasileiros, né? O Kahn contra o Brasil na final da Copa de 2002. Exato. É até complicado um pouco falar do Oliver Kahn, porque ele era um goleiraço, né? Certamente um dos grandes goleiros da história aí. E vinha fazendo um mundial brilhante naquele ano. A Alemanha e o Kahn tinham sofrido apenas um gol na Copa do Mundo inteira até chegar na final contra o Brasil. Mas falam que o que ele era maluco também em campo, né, mano? Ele batia a cabeça na trave e a trave que sangrava, tá ligado? O goleirão já tinha sido eleito ali o melhor jogador da competição. Mas ele falhou no momento decisivo. Quis o destino que justamente o líder e capitão da Alemanha se tornasse o grande vilão naquele momento. Para ser justo com o Kahn, ele vinha fazendo uma atuação boa contra o Brasil, fez até umas defesas interessantes. Porém, no meio do segundo tempo, novamente a sorte virou azar. Um chute mais tranquilo do rival de fora da área parou no peito de pau do Oliver Kahn, que ao invés de... Muito parecido com a falha do Neuer, né? Dá o rebate não, né? Dá o rebote, aí no rebote acaba saindo o gol. Dá aquela amortecida, aquela encaixada na pelota, soltou a redonda nos pés de Ronaldo Fenômeno. E o resto é história. O Brasil abriu... Soltar a redonda pro Ronaldo também é brincadeira, porque ele não vê a redonda de quem que é, né? Ele vai pra dentro. 1 a 0. E graças a essa falha grotesca do Kahn, a Alemanha obviamente teve que ir um pouco mais pra cima, ficou mais exposta e quase 10 minutos depois o Ronaldo Cascão fez o 2 a 0 e garantiu o penta pro Brasil. Cara, que saudade, né, mano? Quando a Alemanha era nosso pato, né? A gente não tinha problema nenhum. Pena que, mano, essa vitória aí fez os caras se vingarem, virem com aquele ódio em 2014, né? Porque, pô, brincadeira, 7 a 1, Afe Maria. Desde então já se passaram mais de 20 anos e a gente viu a reação do Kahn mudar ao longo do tempo.
Depois do apito final, ele desabafou: "Não há consolo. Meu único erro em 7 jogos foi punido. Isso é 10 vezes pior." 15... E é aquilo, né, mano? Porque a posição goleiro, ela se resume a isso, né? Você pode fazer uma partida absurda, insana, catar até pensamento. Uma falha sua vai resultar num gol, tá ligado? Um atacante, um meio campo ali, se falha no meio campo, ainda tem um defensor. Se o atacante ali falha num gol, você não leva um outro gol automaticamente. Agora, um goleiro, se ele falha, mano, é gol na certa e aí fudeu, né? Você já sai na desvantagem, já muda completamente o panorama do jogo. E anos depois, ele postou uma foto daquele momento com a seguinte legenda: "Por que eu me tornei goleiro?" Só que mais recentemente, numa entrevista, disse que superou e falou que vive muito bem sem ter vencido aquele título em 2002. Se ele superou, eu... Mentira! Ele não dorme até hoje, pai! Eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que é uma das maiores falhas de goleiro na história do futebol. E o próximo item da lista volta a envolver um goleiro alemão. O Neuer aparece novamente, porque se o Rivaldo fez o Kahn dar rebote, o mesmo não aconteceu com o Mbappé na final da Champions da temporada 19-20. O Bayern de Munique, que vinha voando, enfrentava o PSG, que chegava na sua primeira final de Champions League, quando o jogo ainda estava 0 a 0, uma partida tensa e disputada. O nosso querido Kylian desperdiçou uma chance inacreditável. No finalzinho do primeiro tempo, o Alaba saiu jogando errado. A bola sobrou pro Mbappé, que tocou pro Ander Herrera. O espanhol devolveu, e aí o Mbappé... Caraca, foi uma jogada absurda. O que o Ander Herrera aqui foi esperto foi sacanagem, cara. Tocou, já tocou de volta. Livre de marcação, de frente pro gol, podendo parar e pensar no que fazer quase. Acabou simplesmente recuando a pelota pro Neuer. Aquele gol fez muita falta, porque foi um jogo decidido nos detalhes. Eu não vejo isso daí como uma grande falha absurda, mas realmente foi uma finalização ruim do menino Mbappé. Mas não tava sem goleiro, tipo, o goleiro deixou ele e a cara do gol livre, assim, sabe? Ele finalizou mal e aí, pô, eu ainda acho que o Mbappé ele foi sacana aqui. Porque se o PSG ganha essa Champions League, era menino Ney, bola de ouro, The Best, FIFA, tudo que tinha direito aí era o Neymar nesse ano. Porque o que ele fez nessa Champions League ali, contra a Atalanta, contra a RB Leipzig, contra essa final aí também ele jogou demais, mas a gente não lembra, né? O Neymar nessa final, ele também perdeu um gol feito, a gente só lembra do menino Mbappé e esquece do menino Ney. Mas eu acho que aqui o Mbappé jogou contra, cara. Era ele fazer o gol aqui, o Neymar melhor do mundo, e aí tem aquela rixa, né? Tem aquela rixa dos dois, né? Se sai 1 a 0 ali, eu diria que teria uma chance bastante razoável do Paris Saint-Germain conseguir a sua primeira Champions na história. Mas como sabemos, o Mbappé perdeu esse gol, Coman meteu a lei do ex e o Bayern de Munique ganhou por 1 a 0. O Mbappé marcou 30 gols naquela temporada, mas talvez ele trocasse todos por esse gol na final. E sabe o que é pior? O gol perdido pelo francês virou piada nas bocas do Blatter, o ex-presidente corrupto da FIFA, que abriu a boca pra dizer que até ele marcaria aquele gol. Que isso, mano, levar essa do Coroa é foda, né? Imagina você perde o gol que daria o primeiro título de Liga dos Campeões da história do seu clube e de quebra é zoado por um senhor de 80 anos que nunca chutou uma bola na vida. Mas calma, porque a próxima vez que o Mbappé tiver uma final de Champions, ele vai chegar com certeza, ele vai brocar. Ele não vai deixar escorregar essa chance mais uma vez. Não, e aquilo, né, mano? Não dá pra gente cravar que o PSG ia ganhar aquela Champions. Era simplesmente o Bayern de Munique, rolo compressor ali que meteu 8 no Barcelona, tava ganhando de todo mundo com uma facilidade insana. A gente também não dava pra cravar, mano. Tinha o Thiago jogando muito, né? Thiago Alcântara, tinha o Lewandowski, que, mano, a bola caía na frente dele, ele cravava pra caramba. Não dava pra gente falar, tipo, o Mbappé fez o gol, era garantia que ia segurar o resultado. Não sei, né? Não dava pra gente saber. E por falar em escorregão, esse momento é triste, mas ele ia chegar. A gente tem que falar do Steven Gerrard. O lendário camisa 8 do Liverpool é considerado um dos maiores jogadores da história dos Reds, mas também protagonizou um dos momentos mais tristes em campo pelo clube inglês. A temporada era 2013-2014. O Liverpool de Gerrard, Luis Suárez e Felipe Coutinho liderava a Premier League e tava com uma mão na taça, já que faltando 3 rodadas pro final do torneio, eles tinham 3 pontos de vantagem. E cara, desde essa época aqui, o Manchester City sendo um terror na Premier League, né? Se eu não me engano, são eles que ganham essa temporada. Cara, que loucura. O segundo colocado, que era o Manchester City. Foi aí então que na 36ª rodada os Reds receberiam ali o Chelsea de José Mourinho. Um visitante não muito agradável, mas o fato é que se o Liverpool vence e o Manchester City não vencesse o jogo deles, o título já estava muito encaminhado para eles encerrarem ali uma seca que já durava 24 anos na época. E para tu ver como a situação foi anormal, o que aconteceu era o seguinte: o Chelsea não venceu o Liverpool em Anfield há 4 anos pela Premier League. E para completar,
completar, os Blues iam a campo com um time misto. Enquanto isso, o Liverpool vinha de uma sequência de 16 jogos sem perder, incluindo uma vitória sobre o concorrente direto, o Manchester City, que dava... Cara, era o típico jogo que eu ia lançar uma fezinha ali, né? Eu ia fazer uma fezinha nesse jogo e era o jogo que ia dar ruim. Um outro nunca ganha, o outro 16 jogos sem perder, e em casa o outro time com o time reserva, e aí? Muita moral, pra completar, depois dessa vitória do Liverpool sobre o City, o Gerrard, capitão do Liverpool, une seus companheiros em campo e começa a gritar. Pois é, mas no final das contas, o título escorregou por entre os dedos. Já no final do primeiro tempo, o Gerrard estava soberano com o passe que ele recebeu na defesa, mas ele deixa a bola escapar. Na hora que ele tenta reagir, ele escorrega sozinho. E a bola fica com o Dembaba, atacante do Chelsea, que vai direto em direção ao gol e faz 1 a 0 para os Blues. Caraca. O Liverpool jogou bem, mas precisando da vitória, ou pelo menos marcar um pontinho que fosse no mínimo, eles se meteram todos pra frente. E no final do jogo já não tinha mais defesa quando o Fernando Torres saiu na cara do gol, tocou pro Willian, que fez o 2 a 0. E com essa derrota, o Liverpool acabou caindo pro segundo lugar na Premier League. E o sonho do título foi embora. Anos depois, o Gerrard revelaria na sua autobiografia que esse foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Fazia anos que eu não chorava, mas na ida pra casa não consegui parar. O Gerrard é que gosta de escorregar, né? Eu acho que tem um lance do Gerrard com o Ronaldinho Gaúcho, que o que ele entorta esse meu parceiro inglês aqui é sacanagem. As lágrimas continuavam caindo. E se o escorregão do Gerrard poderia ter encerrado um jejum, imagina você perder um gol que mudaria a história do seu país pra sempre. Porque foi o que aconteceu com o Robben na final da Copa de 2010. A Holanda é a maior seleção que nunca foi campeã do mundo. Já tinha batido 2 vezes na trave nos anos 70, mas em 2010 voltou para uma final agora contra a Espanha, que também buscava o seu primeiro título. E era aquela Espanha atual vencedora da Euro na época, né, com Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos. Um duelo para entrar para a história, a gente certamente teria um campeão inédito. O jogo tava tenso e 0 a 0, quando aos 16 minutos do segundo tempo, o Sneijder achou uma bola primorosa para o Arjen Robben. O holandês saiu nas costas da marcação e cara a cara com o Casillas hesitou. Bem feito, porque tirou nós, tirou a gente, o Brasil e Holanda. Cara, ali eu acho que foi aonde o Brasil nas últimas Copas mais esteve perto de chegar numa semifinal, aquela seleção do Dunga, onde, mano, o Felipe Melo, cabaço pra caramba, pisa no cara e é expulso. Aí depois o Júlio César sai todo errado lá no cruzamento do Robben, do Sneijder, alguma coisa assim. Cara, era pra muito ser Brasil e Espanha essa final aqui da Copa do Mundo, mas, né, não quis, né? Como eliminou a gente também, não perdemos pro campeão, não tiveram gostinho. O Robben ficou marcado na carreira por ter uma jogadinha característica em que ele puxava pra canhota e geralmente finalizava muito bem. Sim. Com curva, colocado, com força, ele sabia muito bem bater na redonda. Eu acho que se em uma simulação a gente pudesse repetir esse momento 100 vezes, o Robben faria talvez 95 gols. Mas naquele dia, naquele momento, ele hesitou, acabou telegrafando um pouco o chute e finalizou por uma defesaça espetacular do Casillas com o pé. É final... É tipo a do Dibu Martins na Copa de 2022, que ele defende com o pé ali no minuto final, aquele chute acho que do Konumani, sei lá como é que fala, que ele poderia também ter tocado ali pro canto. No Mbappé ele prefere finalizar uma defesa de pé em final de Copa do Mundo. Temos essas duas aí, né, nos últimos minutos praticamente. Final de Copa, tu perde isso aí e tu sabe que é uma oportunidade de ouro, que tu não pode perder. O Robben sabia, pela reação dele dá pra ver. Porém, esse cara era um jogadoraço e receberia uma segunda chance no mesmo jogo. Caraca. Quando no final da partida, de novo tem a chance de sair frente a frente com o Casillas, mas acaba perdendo um pouco o controle da bola e o goleirão fica com ela. Ah não, aqui ele pipocou, rapaziada. Aqui é pipoca, cara. 2 lances, eu não lembrava desse segundo. Acho que esse segundo lance foi muito falha dele, era uma situação complicada, tava muito em velocidade e sendo pressionado. É aquilo, ó, ele já vem trazendo com a perna esquerda e ele só tem a perna esquerda, ele não tem a perna direita. Esse é o problema do jogador que só joga com uma perna. Pressionado por 2 zagueiros e tal, mas o fato é que a partida seguiu empatada e o Iniesta na prorrogação fez o gol do título espanhol. A laranja mecânica ficou com o seu terceiro vice e depois do jogo o Robben refletiu sobre aquele momento. O primeiro lance foi uma grande defesa do Casillas, a segunda jogada foi um erro meu e anos depois ele complementou: vai ser uma parte de mim e da minha carreira pro resto da minha vida. Detalhe, pesquisando para esse vídeo aqui, cara, tem um trechinho que o Xavi disse o seguinte: se o Robben faz aquele gol, acho que a final já era. E por falar em final de Copa, quando a final de 1994 chegou, Roberto Baggio era um dos principais jogadores do planeta Terra. Jogando pela Juventus, o atacante empilhou taças e ainda conquistou a bola de ouro um ano antes.
Ele era o camisa 10 e referência da Azzurra, que estava 12 anos sem conquistar o Mundial. Tem Mas aqui parou no nosso tetra, né? É tetra. a oportunidade de ganhar ali o tetracampeonato. E inclusive o Robertinho tava muito bem no mata-mata, tá? Ele salvou a seleção italiana contra a Nigéria, contra a Espanha, contra a Bulgária. E quando veio a grande final contra o Brasil, a partida permaneceu 0 a 0 e foi pros pênaltis. A gente não Ele vinha fazendo uma típica Copa do Mundo de melhor do mundo, que ele tava dando valor à bola de ouro que ele tinha recebido, né? teve tantas chances claras assim, foi um jogo difícil. E como vocês devem saber, os italianos tinham perdido 2 penais quando chegou o momento do Roberto Baggio bater o dele. O então bola de ouro vinha de 5 gols nos últimos 3 jogos da Copa do Mundo. A moral lá em cima, a fase era excelente. Mas o que veio, todos nós sabemos. Roberto Baggio quase mandou o penal pra fora do estádio. E o tetracampeonato não foi pra Europa, e sim pra América do Sul, pro Brasa. Aquele momento acabou se transformando também pro Baggio no mais difícil da sua carreira. É algo que não dá pra apagar. Ganhar uma Copa do Mundo era um sonho de menino, e nos Estados Unidos, o sonho acabou da única forma que eu não podia imaginar. Cara, e o estádio que tava lotado, tem uma foto assim, rapaziada, que a arquibancada parece tudo formiguinha. Eu acho que tinha mais de 100 mil pessoas acompanhando esse jogo da final Brasil e Itália lá em 94, era insano. Imagina a pressão que ele tava sentindo, velho, na hora de cobrar o pênalti, loucura. Esse pênalti perdido pelo Baggio aí virou uma espécie de lenda urbana no futebol, né? É quase impossível falar de Copa do Mundo, especificamente da de 94, sem comentar sobre esse pênalti perdido. E hoje, provavelmente, as coisas mudaram, mas ali na década de 90, começo dos anos 2000, se tu isolava um pênalti na pelada, te chamavam de quê? De Roberto Baggio, exatamente. Outro cracaço da pelota que falhou no momento decisivo foi um cara que não necessariamente perdeu um gol ou teve uma falha horrenda dentro de campo, mas sim uma das expulsões mais dolorosas da história das Copas. Em 1998, Beckham era um dos astros do time inglês e por isso levava a esperança dos torcedores de poderem soltar o grito de campeão que não vinha pra Inglaterra desde 1966. E até hoje não veio, né? A Inglaterra aí, ele fica aquele is heads and home lá, sei lá, de volta pra casa na Eurocopa lá, em Copa do Mundo. Mano, os caras ganharam uma Copa do Mundo que falam que foi roubada aí, né? Teve um roubo lascado, não lembro qual foi o lance, e até hoje nada. Inclusive não veio até hoje. É. Só que nas oitavas de final contra a Argentina, o jogo foi pegado e o Beckham acabou caindo na catimba dos hermanos. A partida estava em 2 a 2 quando o volante Diego Simeone, exatamente o Simeone do Atlético de Madrid, Aquele? Caramba, hein? Jogava muito, né? Falam. esse mesmo, deu uma entrada pesada nas costas do Becks, que caiu no chão e fez ali com a perna um movimento de agressão, vai, em direção ao Simeone. Mas isso aí é pra expulsão? Ah, que isso? Cá entre nós, falar que isso é agressão é muita forçação de barra. Argentina. Né? Foi um toquezinho ali que claramente o Beckham fez de propósito, mas aquilo ali não machuca nem se fosse uma criança, né? De qualquer maneira, o juizão olhou e expulsou o Beckham. Ah, que isso, vermelho direto. Direto! 1-9-0. 1-9-0 absurdo, É velho. doideira, né? O De Jong na Copa de 2010 quase matou o Xabi Alonso e tomou só um amarelo. Cara, mano, o futebol é loucura, mano. É muito injusto o soccer, mano. O soccer, o futebol. Cara, é brincadeira isso daqui, mano. Meu Deus, é que não tinha VAR, né? Não tinha VAR, 1990? Você tá louco. Mesmo sem um dos seus craques em campo, a Inglaterra acabou conseguindo segurar o empate, porém nos pênaltis foi desclassificada, perdendo para a Argentina. O Beckham virou na hora o retrato da eliminação inglesa. Ele Cara, era uma das... Que maneira esse uniforme aqui da Inglaterra, hein? Era muito louco, né? Esses uniformes um pouco mais largos. Hoje em dia não fazem nem a pau desse jeito. grandes referências do English Team e acabou deixando os caras na mão, né? O Becks disse que nas ruas as pessoas O Becks? Caramba. xingavam e até cuspiam nele. Onde quer que eu fosse, eu era humilhado todos os dias. Eu não comia, não dormia, eu estava destruído, não sabia o que fazer. Como se não bastasse o hate da torcida, colegas de vestiário também criticaram bastante, como o próprio Michael Owen, que chegou a chamar a atitude do David Beckham de imatura e infantil. Cara, é uma das expulsões mais rigorosas que eu já vi, e o cara ficar marcado na história por causa disso aí me parece um pouco de exagero, né? Mas de fato, no mundo ideal, tu não entra na pilha e se tu tomou porrada, tu fica quieto, que é pra tu não ser punido depois. É que é foda, mano. Ter sangue frio ali muitas horas durante o jogo é uma parada complicada, mas de longe aquilo ali não foi pra expulsão. Tá maluco, tem vários e vários lances aí muito piores e acabou ficando em amarelo, como ele mostrou ali do De Jong, que tá uma chutada com cravo e tudo no peito do Xabi Alonso.
E a gente chega no final da lista então com o ucraniano mais amado da história do futebol, Andriy Shevchenko. O Sheva é um ex-atacante que fez parte de um dos melhores Milans da história, ao lado de cracassos como Kaká, Dida, Cafu, Maldini e por aí vai. Só que na final da Champions League de 2004 e 2005 aconteceu algo que acabou marcando o Shevchenko também. Primeiro que o Milan fez 3 a 0 e tomou um empate de 3 a 3. Porém, essa daqui foi uma das finais mais malucas, né? o que poucos talvez lembrem é que no finalzinho da prorrogação aconteceu um lance que acabou consagrando o goleiro do Liverpool, o Dudek. Vem um cruzamento para a área, o camisa 7 do Milan sobe e finaliza forte no gol. O Dudek deu rebote e com o goleiro já vendido no lance, o Sheva tinha apenas o trabalho de colocar a redonda pro fundo das redes. E aí, o que que ele fez? O que que ele fez? E a queima-roupa, ele chutou em cima do goleirão, a bola subiu e foi embora. Esse lance, eu acredito que a maioria das pessoas não colocam a culpa no Shevchenko. É mais uma defesa milagrosa do que um gol perdido. É que é tudo muito rápido, né, mano, nesses momentos. Deixa nos comentários se você acha que o Shevchenko tem culpa ou não. Mas não deixe de ser uma oportunidade de ouro, literalmente quase embaixo do travessão, que ele poderia ter chutado melhor. Isso é um fato, caraca, né? Mano, agora, talvez o gosto, Dudek né? tenha entrado um pouco na mente dele, porque o Shevchenko talvez tenha ficado um pouco abalado, já que nos pênaltis entre Milan e Liverpool, a cobrança do Sheva, cracaço de bola, também parou no Dudek. E foi justamente com esse pênalti perdido que o Liverpool conquistou aquela Champions no famoso Milagre de Istambul. E aí, cara, e ele ficou pouco marcado aí, loucura. Mas ali eu acho que, mano, ele cabeceou no rebote, ele já quis chutar, acabou que chutou em cima do goleiro. Não sei, mano, se ele falhou assim, tá ligado? a gente não vai focar em pênaltis perdidos, porque daí já é quase um outro tema, né? Tem muitos casos que são só de pênaltis Esse do Pato, cara, o cara tentou cavar em cima do Dida. perdidos. Inclusive tem esse vídeo aqui em que a gente fala de jogadores que foram heróis no tempo normal, mas vilão nas penalidades. Tinha que ter um Morata aqui, né? É muito interessante assistir. Imagina tu Aqui, fecha... rapaziada, like dado, Eurofoot, mano, é um canal absurdamente foda. Vou falar pra vocês que vários aqui eu lembrava, mas esse do Beckham, da falta aqui que ele fez, uma falta normal aí, que seria muitas vezes cartão amarelo e acabou sendo um cartão vermelho, eu acabou que não conhecia, cara. Copa de 1990. Rapaziada, teve algum lance aqui do vídeo que você achou curioso, que você não sabia, que você não tinha conhecimento? Deixa aqui nos comentários, que assim que der eu vou estar respondendo vocês, vou estar deixando o like. O link oficial do vídeo do Eurofoot tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado aqui do react. Se gostaram, deixem um like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.